Bom, falando sobre a independência, então, do Procurador-Geral da República, o Dr. Rubens tocou num assunto que eu ia, sim, acabar puxando, que é a respeito de ações que a PGR deveria iniciar e que acabam sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente pode dizer que nesse último mandato, nesses últimos 4 anos da PGR, sob a liderança de Augusto Aras, foi dessa forma? O STF acabou atropelando iniciativas que deveriam ser da PGR, Dr. Rubens? Olha, é uma excelente pergunta, Neila. Eu quero te dizer o seguinte: eu não sei se isso é um problema, um mal da PGR, especificamente nessas gestões do procurador Aras, mas eu diria que tem sido uma característica do nosso Supremo Tribunal Federal. E estou dizendo, quer dizer, ele em determinados momentos entendeu por bem que tinha que ser assim, mas isso vai gerando uma determinada sedimentação de procedimento que a gente acata, né? Somos juristas, temos que acatar, porque se não acatarmos as decisões do Supremo, não existe nada, não existe controle das instituições, ele é o fiel da separação de poderes, de tudo que tem, não temos sequer a Constituição funcionando se não acatarmos a decisão do STF. Mas a gente pode criticar, o doutor João Marcos, eu somos juristas, outros tantos, quer dizer, eu acho que o STF, em que pese ele age por bem, ele quer defender, mas ele acaba muitas vezes atropelando as instituições e tem feito isso regularmente com a PGR. O próprio procurador Aras, procurador-geral da República Aras, mais de uma vez se queixou disso, não no relatório final de gestão agora, mas se queixou, né? Porque na verdade uma série de iniciativas, se nós fôssemos seguir a liturgia dos procedimentos, e eles são decantados ao longo de décadas de funcionamento desta Constituição, são 35 anos, não é? Por que agir diferente, né? Então, vou dar um exemplo, o inquérito das fake news é um dos inquéritos ainda hoje em segredo de justiça. Será que isso não deveria... Não estou nem questionando se o STF poderia ou não ter feito, existem opiniões que dizem que não, mas será que não seria melhor ter ouvido a Procuradoria-Geral da República e seguir o procedimento padrão, né? Eu acho que isso acaba gerando uma centralização de decisões que têm sido boas, as decisões, não estou dizendo que não são decisões boas do STF, como várias que ele tomou no 8 de janeiro, por exemplo, mas vai gerando uma decantação e, eventualmente, um minudar das funções da Procuradoria-Geral da República. Acho que nós temos que estar muito atentos nisso, sim. Bom, doutor João Marcos, eu vou emendar essa mesma pergunta que eu fiz ao doutor Rubens com um outro questionamento. Na verdade, é uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo pela internet. Ele, Ricardo Grigoli, ele pergunta: quem pode punir o PGR por não dar andamento em denúncias repletas de provas? Eu vou primeiro responder a pergunta anterior, no sentido da eventual usurpação das atribuições da PGR pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse ponto, eu subscrevo integralmente as preocupações externadas pelo professor Rubens Bessac, e esse ponto, ele não sei se integra o juízo político que está fazendo o presidente da República, mas espero que sim, porque acredito que esse seja um dos pontos centrais da preocupação, né, da escolha do perfil do novo PGR. Em que sentido? No sentido da procura de um Procurador-Geral da República que consiga, com independência, harmonizar a sua atuação com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Veja que o direito, e particularmente o constitucionalismo, a jurisdição constitucional, se desenvolve também sob símbolos, né? Não é à toa que o Procurador-Geral da República figura na foto oficial da composição do Supremo Tribunal Federal, né? Em alguns escritos mais antigos, você chegam a dizer que o Procurador-Geral da República é o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é porque não tem atividade judicante, mas não há muito exagero ontológico nessa afirmação, né? Então isso é um desafio, um Procurador-Geral da República que consiga dialogar de forma harmônica com o Supremo Tribunal Federal e para recompor, né, as atribuições historicamente decantadas, como diz o professor Rubens Bessac, de um lado do Supremo Tribunal Federal, de outro lado da Procuradoria-Geral da República. Quanto à questão da eventual punição do Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República está sujeito ao regime de responsabilidade. Portanto,
se eventualmente ele pratica crimes de responsabilidade, caberia, né, ao Congresso Nacional processá-lo e julgá-lo sob o regime do impeachment, né? Agora, quanto à existência de eventuais inquéritos cheios de prova, realmente a prudência me impede de comentar, porque nós, juristas, especialmente advogados, sabemos que a gente só conversa sobre caso concreto a partir do momento que nós temos acesso a esses elementos.